Às 9 horas e 30 minutos da manhã do dia 14 de outubro de 1952, foi instalada na sala de reuniões do Palácio São Joaquim, sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estavam presentes 18 arcebispos brasileiros e 2 cardeais do Brasil, Dom Carlos Mota, arcebispo de São Paulo, e Dom Jaime Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, além do núncio apostólico, Dom Carlo Chiarlo. O episcopado via naquele momento a necessidade de transformar uma pastoral de conjunto em uma realidade institucional a serviço da evangelização. Após a criação da comissão permanente, o cardeal Dom Carlos Mota foi escolhido como o presidente da CNBB e Dom Helder Câmara como o secretário-geral da conferência. Eram novos passos que a Igreja no Brasil começava a dar. A CNBB surgiu antes do Concílio Vaticano II, em 1952, e foi uma, digamos assim, uma criação, né, uma iniciativa melhor, do arcebispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, que teve essa iniciativa. É uma história que nasce antes do concílio, que se projeta para dentro do concílio e que recebe o Concílio Vaticano II no Brasil. Então nós tivemos que encontrar um critério. Primeiro, a relação da CNBB com o concílio. E segundo, a relação da CNBB com o Brasil, que viveu tudo isso aí, uma história muito fecunda e rica e intensa. Dom Helder Câmara foi a Roma, esteve com o cardeal Montini, que na época trabalhava na Secretaria de Estado, um bispo na época muito destacado, né, em Roma. E ele com o Dom Helder levaram o projeto da criação da conferência ao Papa Pio XII, e Pio XII então aprovou o projeto, incentivou o projeto e assim surgiu. A CNBB ela foi criada pelos arcebispos, porque naquele tempo apenas os arcebispos tinham essa estatutária e canonicamente essa condição de criar. E não há dúvida de que aqueles que viveram a realidade, como o nome mais conhecido, Dom Helder, mas outros também, trouxeram os problemas e as angústias da sociedade brasileira. Trouxe justamente essa procura de comunhão de todos os bispos do Brasil de maneira concreta. Embora existisse essa comunhão através da própria ordenação episcopal, da própria vida de igreja, do próprio batismo, uma conferência episcopal, ao se reunir, traz consigo essas situações que vão ser discutidas, que vão sendo colocadas pelos bispos do Brasil todo e, sem dúvida, vão chegando a algumas conclusões importantes. Foi uma iniciativa que antecipou o Concílio Vaticano II, que depois tornou, digamos, obrigatória, né, a criação das conferências em todos os países. A nossa antecipou. Eu creio que a fundação da CNBB é um ponto de chegada de toda uma caminhada da Igreja no Brasil, que marca um reinício muito importante. Depois de tantos séculos de padroado, quando recomeça a Igreja do Brasil a se autodefinir, a encontrar caminhos, a se reorganizar, no Rio de Janeiro assume um pouco a liderança, especialmente na época do cardeal Leme, a liderança de tantos aspectos organizativos e também de eventos para a Igreja do Brasil. O Brasil da década de 50 enfrentava profundas transformações sociais, além de uma projeção econômica com o governo de Juscelino Kubitschek. Entre as mudanças, a construção da capital federal em 1956. Mas logo depois chegaria o golpe de 64 com a fase mais rígida da ditadura militar e que influenciaria no trabalho da Igreja no Brasil. Foi nesse período da ditadura que os bispos também decidiram transferir a sede da Conferência do Rio de Janeiro para Brasília, para a nova capital.
justamente para estar mais próximo, né, dos poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, e acompanhar melhor, digamos assim, a vida da igreja a partir da capital. E a capital foi muito importante porque ela é equidistante de todas as capitais, de certo modo, de todas as dioceses. A nova sede da CNBB em Brasília foi inaugurada em 1977, no setor de embaixadas da Asa Sul do Plano Piloto. Essas fotos mostram o evento que reuniu os principais líderes da época. Talvez com a ótica de hoje, a gente não consiga compreender o esforço demandado para passar por todo aquele período, quando até mesmo poderes fundamentais da República foram desconstruídos. E a CNBB não. Não só a CNBB, como essas outras que eu acabei de citar. E no caso da CNBB, nunca deixou de existir e nem mesmo funcionou de maneira clandestina. A gente ouve falar em assembleias da UNE que aconteceram de forma clandestina. Mas à medida que o tempo foi passando e começaram, digamos assim, a violação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, das restrições das liberdades, né, também a igreja começou a atuar e tornou-se, de certo modo, uma voz daqueles que não tinham voz naquele tempo. Então, CNBB, OAB, ABI, sindicatos, movimento estudantil, estavam todos juntos. E não tem como rotular, eles estavam juntos porque eles são dessa linha, são daquela. Não, eles estavam juntos porque a base de tudo é a democracia, é a liberdade. A igreja sempre promove o diálogo, cultiva o diálogo e sempre houve esse diálogo, entende? Um diálogo muitas vezes difícil nesse período militar, mas sempre houve o diálogo, houve encontros, né? E certamente, se o regime não foi mais violento, certamente se deve a palavra da igreja, a presença da igreja, a cobrança da própria igreja, né, aos governos militares, no respeito à pessoa humana, à sua dignidade, né, aos seus direitos. O papel da CNBB era, como sempre foi e continua sendo, mas naquele momento certamente com mais destaque, catalisar, dar voz e vez a esses pequenos e, à época, muitas vezes relegados a uma certa clandestinidade, movimentos sociais, dando amparo a todos eles, inclusive de maneira ecumênica. Isso é uma coisa importante de se falar, né? O que demonstra mais uma vez a grandeza da Conferência Episcopal naquele momento. As fotos, os documentos e os livros que contam a história da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil são um tesouro preservado por uma das colaboradoras mais antigas da CNBB, a Soninha. Eu cheguei aqui no dia 1º de julho de 1986. A guardiã de parte da documentação da Igreja no Brasil teve uma aula da responsabilidade que teria. Porque o próprio Dom Luciano dizia assim: eu vou te ensinar como eu quero que você arquive, como você guarda, como você tem que ter o zelo dessa documentação. E foi assim que eu comecei. O cuidado de não se perder nada, porque no futuro podia ser que alguém precisasse, uma diocese podia precisar, ou um bispo podia precisar. Nos quase 40 anos em que trabalha como arquivista, a Soninha viu a história evoluindo pelas próprias mãos. Mas é muito interessante a gente perceber a caminhada, né? Que é mimeógrafo, datilografia, e agora não. Computador aí para facilitar a vida de todo mundo. Os anos foram se passando, veio a redemocratização, as diretas já, e a conferência foi se organizando para atender às necessidades de evangelização do povo. Nosso país é grande, né? Muito diversificado em suas regiões e nem sempre, né, os desafios que aparecem, que vão surgindo no campo da evangelização, uma diocese sozinha, digamos, pode como que dar conta, né, de responder a esses desafios. Daí a conferência realmente ela é um organismo de comunhão, está a serviço das dioceses, né?
Com a extensão de um país continental, a conferência dividiu o Brasil por regionais para a eficácia do trabalho, 19 no total. Além disso, foram criadas comissões episcopais pastorais, que hoje somam 12. São as comissões que auxiliam os desafios das 278 dioceses do Brasil. São Paulo VI, já dizia na Evangelho Anunciante, a igreja existe para evangelizar. A razão de ser da igreja é a evangelização. E as comissões episcopais de pastoral têm 12 comissões, que a gente pode dizer assim, é a espinha dorsal das dimensões da pastoral, que se resume numa só, evangelizar. E quando nós falamos de comunhão na igreja no Brasil, a CNBB é como que essa sentinela, essa instância de comunhão, colegialidade, mas também de apoio e de segurança e garantia para o bom andamento das dioceses também. É um serviço que a CNBB presta. Porque atrás de cada uma tem uma vida, atrás de cada uma tem uma dedicação, corações, mãos, pés, que se envolvem na missão evangelizadora com muita dedicação, capacidade e muito carinho. A Comissão Bíblico-Catequética é nacional, ela articula toda a animação bíblica e catequética nos 19 regionais da CNBB. Em que sentido? Todo trabalho de catequese e Bíblia nós ajudamos a articular, motivar, orientar, produzir materiais também para os regionais e acompanhamos também os regionais com formações, encontros, cursos, reuniões, partilha de experiências. A partir da Sagrada Escritura e dos documentos do Magistério, a comissão contribui para as orientações relacionadas à Bíblia e à evangelização na catequese. Então temos aí o desafio da Iniciação à Vida Cristã, que é um projeto antigo e novo, mas nós como Igreja do Brasil nos últimos 10, 11 anos, particularmente em 2017, com a produção do documento Iniciação à Vida Cristã, que os nossos bispos do Brasil todos aprovaram esse documento. Então é um desafio enorme, a mudança de paradigma para uma catequese experiencial, uma catequese renovada, uma catequese que realmente inicia a vida cristã. A Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial tem o objetivo de fomentar a missionariedade. O meu trabalho específico é contactar com presbíteros, especialmente, que estejam se voluntariando para dar esse serviço missionário para essas comunidades, acompanhando, dando apoio espiritual e também social para esse pessoal que está lá no exterior. Então esse trabalho de animação, de conscientização, de formação missionária, de animação dos sujeitos da missão. Quem são os sujeitos? São todo o povo de Deus, desde do bispo até a pessoa mais simples da paróquia. Pelo fato de sermos batizados, somos missionários. Tudo começa mesmo com o próprio Jesus Cristo, que nos dá esse mandato, Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então também a Igreja do Brasil é convidada a sair de si mesma e ir ao encontro de todo mundo, de todas as pessoas. O maior desafio é fazer com que cada pessoa que crê em Jesus entenda-se também missionário. É de responsabilidade dessa comissão o projeto Igrejas Irmãs, onde dioceses menos estruturadas têm a cooperação daquelas que podem auxiliar no trabalho missionário. Dioceses mais bem estruturadas, com vocações ou economicamente falando, e aí a gente pode hoje citar as dioceses do Sul, Sudeste, e etc., dos regionais Leste 1, Leste 2, que vendo as necessidades das outras dioceses do Norte e Nordeste, enviam padres ou religiosos para ajudar ali, fortalecer essas igrejas irmãs, umas às outras. Como ferramenta importante na igreja, o trabalho da Comissão para a Comunicação é promover o diálogo e construir pontes. Nós temos um trabalho muito interessante de articulação da comunicação eclesiástica como um todo. Então, na Comissão de Comunicação, a gente reúne
todo um grupo envolvido com comunicação na igreja, que vai desde as TVs católicas, as rádios, né, de inspiração católica, como a gente costuma chamar, os veículos, os assessores de comunicação e de imprensa das instituições mais diversas ligadas à igreja no Brasil, e também a preocupação da formação com os comunicadores católicos. É a Comissão para a Comunicação a responsável por diversos eventos com as pastorais da comunicação. A gente promove o famoso Mutirão de Comunicação, que já faz parte do calendário da Igreja no Brasil, que é o maior evento de comunicação eclesiástica do Brasil, quiçá do mundo, que a gente não tem notícia de outros eventos tão grandes assim na área de comunicação da Igreja Católica. Nós temos também os prêmios de comunicação da CNBB, que são bastante tradicionais, já tem mais de 50 anos um esforço da CNBB em ter uma comunicação ativa com a imprensa, tanto católica como a secular, e também de valorização dos trabalhos da imprensa. A promoção da cultura da vida e do amor por meio da família é de responsabilidade da Comissão para a Vida e Família. A família é a mãe de todas as vocações. Aliás, todos os documentos da igreja, quando se refere à família, diz que é a célula-mãe da sociedade, não só da igreja. Então, se não tem família, e se não tem família sadia, não temos nem igreja, nem sociedade sadia também. Daí a importância que, obviamente, com o Concílio Vaticano II, né, vem se tornando mais relevante, depois com a Familiares Consórcio de João Paulo II, e especialmente com o documento Amoris Laetitia do Papa Francisco. Na articulação desta comissão com os regionais estão os diversos movimentos relacionados à família. Então a CNBB teve essa preocupação, obviamente, de ter essa ligação do episcopado, mas também colocando na mão das famílias o protagonismo. Além disso, tem a Comissão para a Ação Sócio-Transformadora, que é responsável pelo desenvolvimento humano integral com base no Evangelho e da doutrina social da Igreja. A Comissão para a Cultura e Educação, a Comissão para a Doutrina da Fé, a Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, a Comissão para a Juventude, a Comissão para o Laicato, que trabalha o papel dos leigos na Igreja, a Comissão para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada e a Comissão para a Liturgia. Além das comissões pastorais, há também a assessoria política institucional da Conferência. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além de ser um organismo de igreja, ela está presente na sociedade brasileira. Então, durante a história do Brasil, ela ocupou um papel significativo em vários períodos, tanto períodos para reafirmar valores, como períodos conturbados, onde nós tínhamos que denunciar situações e momentos não tão próximos à democracia, ao Estado Democrático de Direito. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pela força, pela capilaridade que ela tem na sociedade, principalmente na base, ela foi sempre muito procurada. Então é necessário que exista alguém que faça esse papel de assessorar a presidência da conferência com relação aos assuntos pertinentes na sociedade. É papel da assessoria a relação institucional da CNBB, acompanhar as pautas de interesse da Igreja no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, na Presidência da República e de organizações diversas da sociedade. A Igreja tem interesses nesses lugares? Não, a Igreja tem interesses principalmente quando são projetos que afetam diretamente a questão da vida. E a vida num conceito amplo, a vida desde a concepção até a morte natural, mas passando por direitos sociais e humanos. Então, toda vez que um projeto, que algo dessa maneira ele aflige, precisa dessa relação para saber como é que esse projeto está tramitando, saber quem são as autoridades envolvidas, não é? A assessoria também faz uma articulação interna com os regionais da CNBB e uma análise de conjuntura estratégica da sociedade brasileira. A cada 15 dias, um grupo de peritos originários das Pontifícias Universidades Católicas do Brasil, com mais outros tantos peritos, nós somos 15, nós nos reunimos para analisar a conjuntura sociopolítica, econômica e cultural do país e oferecer essa análise aos bispos em reuniões específicas. Nesta organização estrutural da conferência está a presidência da CNBB, composta pelo presidente
pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e pelo secretário-geral. Tanto a presidência quanto os presidentes das comissões episcopais pastorais são eleitos a cada 4 anos. A presidência tem a colaboração do subsecretário adjunto geral e do subsecretário adjunto de pastoral. O subsecretário adjunto geral é uma espécie de vigário geral da conferência. Então, é o colaborador imediato do secretário geral para fazer os encaminhamentos executivos, né? Além de ficar responsável também por boa parte da documentação de algumas atas e relatórios também. Não é um trabalho burocrático, né? Às vezes quem olha um pouquinho de longe, né? E eu escuta falar da CNBB, imagina que seja um trabalho burocrático ou algo muito funcional. É um trabalho de discípulo, é um trabalho missionário, é um trabalho regado pela ação do Espírito de Deus. De fato, a gente aqui recebe muito mais, né, do que Deus nos oferece nesse trabalho, do que nós podemos assim realizar. De fato, essa compreensão, né, de um Brasil tão grande, tão diversificado, tão plural, com desafios diversos e carregado também de tanta esperança. Além de ter sido uma das primeiras conferências episcopais a ser criada no mundo, é também uma das maiores, o que representa uma diversidade na comunhão. Dom Gilberto Lopes, arcebispo emérito de Campinas, é um dos mais velhos do episcopado. É um dom de Deus. Eu tive a grata surpresa de ser ajudado a construir algumas coisas que não vão passar, que já eram e que serão coisas de igreja e que Deus me deu a graça de, com o meu povo, realizar. E de um dos mais velhos para um dos mais jovens, Dom Francisco Agamenilton, aos 47 anos de vida, foi ordenado aos 45. Na minha juventude, nas minhas fragilidades, no meu muito a aprender, foi muito importante chegar a essa diocese sabendo que eu poderia contar com os meus irmãos bispos aqui do Regional Centro-Oeste. Então, nessa minha condição de bispo jovem, ainda o mais novo da conferência, eu quero testemunhar como me é importante, principalmente nesses primeiros passos, a fraternidade episcopal, o apoio, a proximidade dos bispos aqui da região. Com uma vida inteira de episcopado pela frente, ele representa que o serviço da igreja não tem idade definida. Tenho ainda, ao menos como bispo, mais 29 anos de ministério, até chegar aos 75 anos. Penso nas profundas transformações e desafios que estão para vir, mas com a graça de Deus e com a união com os outros irmãos bispos é possível enfrentarmos tudo isso, pois mais do que nós, é Deus quem luta por nós, é Deus quem nos conduz e nos sustenta na missão. Nessa diversidade de faixa etária, temos também a diferença de realidades do trabalho da conferência. De norte a sul, cada diocese com seus próprios desafios. Não podíamos ser bispos indiferentes aos desafios, né, porque passam o nosso povo. Então nós temos, claro que, trabalhado muito isso nas nossas assembleias, tanto regionais quanto nacionais, né, e de fato, concretamente, estamos fazendo alguma coisa. A região sul do nosso país, que é imenso, ela é uma região que tem muita prosperidade, é uma região que eu diria assim, de muita produção, desde a produção de alimentos até grandes indústrias, mas também é uma região que tem suas fronteiras, seus desafios. Infelizmente, aqui no Nordeste ainda tem pessoas passando fome, é uma coisa que é escandalosa, mas de fato ainda existe isso aqui, uma realidade cruel, né, que nós procuramos estar juntos, não somente oferecendo o pão, motivando isso, mas sobretudo oferecendo a oportunidade das pessoas se libertarem e terem como ganhar o seu próprio pão, porque isso aqui é importante. Não é somente dar o pão, mas ensinar a produzi-lo, a fazer o pão de cada dia, né? Mas também temos grandes problemas em relação à pobreza, as grandes cidades que já têm bolsões de pobreza significativos.
temos uma séria e forte secularização no Sul, que acompanha o que exatamente está acontecendo também na Europa. E, por outro lado, o desafio da evangelização, que no fundo é o mesmo desafio para todo o Brasil. Como levar a boa nova do Evangelho à juventude? Porque eu sinto a CNBB muito presente em todo o país e até fora do país, né? Nós somos todos muito irmanados. Claro que existem diferenças de pensamento, de mentalidade, mas isso é enriquecedor. Nós estamos em um tempo globalizado, que os problemas do mundo são também nossos problemas. Então, eu entendo que o sul do Brasil precisa cada vez mais se fortalecer em dinâmicas, em pedagogias, em propostas, em estruturas para vencer o grande desafio do secularismo que está chegando nas nossas regiões. É nesta diversidade que está o espírito de comunhão da conferência. Como sermos unidos num país tão diferente e com tradições tão diferentes e desafios tão diferentes. Mas a fé nos faz dar este passo. Realmente é um sinal do esforço e de um passo importante dos bispos que há 70 anos iniciaram essa caminhada e que nós somos herdeiros e somos também chamados a ver a nossa responsabilidade hoje, num mundo bem diferente de 70 anos atrás, mas ao mesmo tempo nós temos a mesma fé, as mesmas buscas de procurar anunciar o Evangelho. Ao longo desses 70 anos de história, o Brasil, a sociedade e até mesmo a igreja tiveram muitas mudanças. Por isso, a formação do clero, de religiosos e de leigos sempre foi um ponto-chave na evangelização, assim como a construção de pessoas do bem e a preocupação com uma vida digna. Congregar os bispos do Brasil em uma conferência significa preocupar-se com o diálogo e com a busca da comunhão. Por isso, os pilares da fé, da ação missionária e da partilha fraterna nunca deixaram de existir. O Centro Cultural Missionário foi uma entre tantas iniciativas de preocupação da CNBB com a formação para quem chega ao Brasil e vai realizar a missão. O Centro Cultural Missionário é essa casa de formação, comunhão em vista da missão na Igreja do Brasil. E além do CENF, nós temos formação para os diversos organismos missionários do Brasil. E agora a gente está passando por um momento também de transformação, também como reflexo desse contexto pandêmico, de pensar também outras frentes, como por exemplo o curso de missiologia, missão adjentes também para os missionários brasileiros que vão também para o exterior. Então é a grande casa de missão da conferência. E por aqui já passaram vários missionários, missionárias, religiosos, religiosas, padres, bispos, que vieram de outros países, outros continentes, para trabalharem aqui no Brasil, para doar a sua vida na missão aqui no Brasil. Todo esse caminho que o Papa Francisco nos apresenta vem sendo confirmado por essa história já de quase 60 anos do Centro Cultural Missionário. Então é um modo de colocar em prática o desejo de uma igreja em saída com direção certa às periferias geográficas e existenciais. Então o CCM tem prestado esse serviço e cada vez mais ampliando também as suas frentes de trabalho. Aqueles estudam os costumes do povo brasileiro, a história do Brasil, né? Também a caminhada da igreja no Brasil, as pastorais, né, da Conferência dos Bispos do Brasil, da CNBB, o regionalismo brasileiro. Então, tudo que se refere ao que é o Brasil, eles têm pelo menos uma introdução durante esses 3 meses que eles passam aqui por esta casa. O Centro Cultural Missionário fica em Brasília e, apesar do espaço ter sido criado em 1982, o principal curso de formação para missionários começou ainda na década de 60. Esta preparação aqui nesse Centro Cultural Missionário é de fundamental importância para que o missionário,
a missionária que chega para trabalhar no Brasil possa desempenhar bem as suas atividades missionárias, seja nas paróquias, nas comunidades, né, nas creches, nos asilos, onde a igreja, né, enviar. Acreditando nesse pilar da partilha fraterna, de conversão pessoal e pastoral, o trabalho social sempre foi importante para a igreja no Brasil. Em 2021, o Brasil vivia a pandemia do coronavírus e o boom da chegada de refugiados e imigrantes venezuelanos. O Instituto Migrações e Direitos Humanos e a Associação Voluntários para o Serviço Internacional precisavam encontrar um local para acolher os imigrantes em Brasília. E nós tínhamos o compromisso, segundo o projeto, de encontrar um local para esse centro de acolhida que fosse cedido gratuitamente. Não havia recursos para alugar ou para comprar um imóvel. Havíamos que encontrar algo generosamente cedido para esse projeto. Por vários meses, as duas instituições, o AVES Brasil e o IMDH, buscaram imóveis onde pudessem instalar a casa de acolhida, mas não encontraram. Então, eu lembrei da CNBB, pois conhecia esse local, e fiz a proposta de nós apresentarmos o projeto à CNBB. Fomos apresentá-lo e a CNBB, no primeiro momento, escutou e disse: o projeto é lindo, os migrantes e refugiados necessitam, a causa é humanitária e nós estamos dispostos a contribuir com esta causa. E a partir disso, então avançamos nas tratativas e a CNBB cedeu, então, generosamente esse prédio. O prédio da CNBB foi cedido gratuitamente para que, com a união dessas três grandes instituições, AVES Brasil, IMDH e CNBB, começasse a Casa do Bom Samaritano. Além de acolher, a casa ajuda no processo de interiorização dos venezuelanos, auxiliando na busca por empregos. Quando a gente encontra um grupo de pessoas que querem fazer essa interiorização, a AVES Brasil faz uma entrevista com eles lá dentro dos abrigos e depois eu faço uma também entrevista online com essas pessoas para ver se eles têm o perfil para virem para a Casa Bom Samaritano. Por quê? Porque tem gente que às vezes não quer vir aqui para o trabalho. E todas as pessoas que vêm para cá, a gente quer dar o trabalho para eles. Então, desde o momento da chegada deles, eles já começam a ser divididos em tarefas. E graças a Deus é muito bom, tem dado muito certo esse trabalho de cogestão. As famílias saem daqui após esse período de preparação e durante o qual uma das pessoas da família, pelo menos, deve estar com um emprego assegurado, já deve ter começado a trabalhar. Então, realmente, é uma forma de acolher as pessoas. Aliás, aqui lembramos muito das palavras do Papa Francisco e que já girou o mundo, que é acolher, proteger, promover e integrar. E aos poucos a gente vai oferecendo cursos de português, outros cursos online, a gente entra em contato com os nossos parceiros que têm vagas de trabalho e aí vai montando o quebra-cabeça até que depois dos 3 meses eles são chamados a saírem da casa, porque eles já estão com carteira assinada e para nós independe, pode ser o homem ou a esposa que pode estar trabalhando, sendo um deles que está trabalhando, para nós já é suficiente. As famílias que chegam até a Casa do Bom Samaritano conseguem se preparar para uma vida nova no Brasil. Além do espaço para permanecerem por 3 meses, fazem as refeições e buscam por emprego. Em 2 anos, quase 320 pessoas foram acolhidas na Casa do Bom Samaritano. Uma vez que saquei minha documentação, me abrigaram e me falaram desta casa, que venia para cá, que me iam ajudar. Não poderia estar aqui em Brasília graças a eles, a AVES Brasil, que ajudaram
demais a gente para vir para cá, reinserção no mercado de trabalho, que é um mercado muito complexo, é bem diferente lá na Venezuela, tudo é diferente, a gente fica perdido. Então, eu acho, não sei o que seria de minha vida sem eles. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos están brindando a mi familia y a mí. De hecho, aquí nos han apoyado mucho con las clases de portugués. Ya pues entendemos un poco y ahí conversamos también un poco el portugués. Y sí, hemos trabajado, ellos nos han conseguido empleos aquí. Yo hasta el último día, hasta ayer estuve trabajando, porque ya, gracias a Dios, yo voy a seguir mi viaje hasta la zona de Sao Paulo, que me está esperando un empleo allá. Se quem chega ao Brasil vem buscar um recomeço, os próprios brasileiros também correm atrás de um sonho. E foi no atletismo que a Deise viu a oportunidade de bater na porta, trazendo os filhos para praticarem o esporte. Eu tenho um filho de 21 anos, ele começou a frequentar aos 7 anos, mas depois que a CNBB assumiu, ele já estava maior, tudo certinho. Então, eu vim através do Natanael, da Emily e da Ana Clara, né, fazendo parte do Correndo Atrás de um Sonho. E na sequência veio eu. Qual foi a necessidade? Eu voltei a estudar, tive que terminar o ensino médio com tudo isso. Através do ensino médio, consegui a oportunidade de estar aqui como voluntária, sendo mãe e voluntária, né? E vi a oportunidade de poder também fazer uma faculdade, né, de educação física. Agora é ela que ensina as outras crianças a transformarem a própria realidade pelo atletismo. O projeto social é isso, você acreditar, agarrar a oportunidade mesmo, entendeu? Que as pessoas possam te oferecer, né? Eu acho que dentro do momento que nós estamos vivendo, às vezes a falta de oportunidade, ela deixa a desejar, mas quando se tem, você agarra, e foi o que eu fiz. O projeto Correndo Atrás de um Sonho é uma iniciativa da CNBB em Brasilândia, na periferia do Distrito Federal. E começamos a desenvolver um trabalho em 2016, né, para preencher tentar, né, que a gente não consegue preencher plenamente, mas a gente tentar minimizar os impactos, né, as dificuldades que nós identificamos. Além de ser uma missão da CNBB também, a preocupação com a questão social, com o crescimento individual, né, do ser humano, com as ações que nós temos de apoio às pessoas mais carentes. O Correndo Atrás de um Sonho é um projeto que a CNBB gerencia diretamente. Então é uma ação social da CNBB e que nós temos uma equipe nossa lá, inclusive, gerenciando os recursos. Lá é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos à luz da Lei de Assistência Social, né? Então nós temos ali o estímulo ao atletismo para jovens e adolescentes, e através desse estímulo nós envolvemos toda a família. São 2 turnos, né, pela manhã e à tarde, com as crianças, são 2 turmas, né? Tem os pequenininhos e tem os adolescentes também. Muitos aqui, eles têm esse viés, eles buscam no esporte, no atletismo, né, de forma geral, uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e também de preencher uma necessidade que é de lazer, que aqui a região ela é muito carente nesse sentido, né? O projeto tem se expandido tanto que agora, além da Deise dar as aulas de atletismo, ela também dá as aulas de ginástica laboral para pessoas com mais de 60 anos. E a Terezinha, a primeira aluna da turma, já tem muito o que agradecer por esses meses colocando o corpo para funcionar. Se bem pensar, é tanto para a saúde, a amizade, a mente, tirar do desânimo, tirar da depressão, ajudar a diminuir a ansiedade, para tudo de bom na vida. É para o bem-estar físico, mental e emocional. A estrutura do projeto Correndo Atrás de um Sonho foi custeada pelo Fundo Nacional de Solidariedade, que são recursos financeiros gerados anualmente pelas campanhas da fraternidade. Todas as pessoas são convidadas a fazerem uma doação no Domingo de Ramos e, depois disso, o montante é distribuído. Esses recursos, eles são divididos, a arquidiocese recebe esses recursos
e ela faz uma parte, fica na própria diocese, ou arquidiocese, né? 60% desse valor, que é arrecadado nessa coleta, e a outra parte, 40%, vai para a CNBB, que compõe o Fundo Nacional. A partir daí, nós começamos um processo de triagem de entidades sociais que nos procuram para financiar as suas ações. Nós entendemos que nós somos um elemento para fazer com que esse elemento da fé, o elemento social da fé e da caridade chegue às comunidades, chegue nos territórios, chegue na base, onde estão as pessoas, aonde pelos projetos sociais que nós apoiamos e desenvolvemos, nós transformamos os territórios, transformamos as sociedades e por intermédio da transformação pessoal de cada indivíduo que nós tocamos, de cada indivíduo que nós assistimos, dentro dos nossos projetos sociais. Nós temos um sistema online, né, onde as entidades podem cadastrar as suas propostas. É feito através do Conselho Gestor uma análise das propostas e a partir daí nós temos uma faixa de valores por regiões que contemplam, né, as iniciativas, né? Os nossos eixos eles estão sempre direcionados para a segurança alimentar, para a capacitação profissional, geração de renda, no momento bastante voltado para as situações de emergência, como a Aldiza falou, né? Na condição de alimentação, higiene, limpeza. A gente muitas vezes estamos muito restritos ao montante de recursos, porque as demandas são maiores do que os recursos que nós recebemos. E a gente já faz também até um pedido, né, que essa solidariedade a gente possa estimular, para que a gente possa, de fato, fazer com que o fundo consiga apoiar mais projetos e nós consigamos fazer mais transformações sociais. Esse ano nós já temos dentro do nosso sistema 127 projetos, né? Temos aí uns 30, 35 já sendo analisados, né? Alguns com pareceres prontos, né? Nós temos eixos que vão de R$25 mil até R$50 mil. O Fundo Nacional de Solidariedade é a concretização da caridade, um pedido feito anualmente durante a campanha da fraternidade. É no período quaresmal que a Igreja no Brasil chama a atenção da sociedade para um determinado tema. É tempo de reflexão e ação. Eu ousaria dizer que a campanha da fraternidade é um dos projetos de evangelização mais bem-sucedidos da Igreja no Brasil. Desde 1964, ela vem então dando início a bons processos de transformação de alguns cenários da sociedade que clamam pela presença dos filhos e filhas de Deus, para ser aí sal da terra e luz do mundo. Então a campanha da fraternidade ela sempre pega um desafio da sociedade para chamar a atenção para aquela realidade. Nesses 70 anos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 60 desses 70 anos estão permeados pela campanha da fraternidade. Em 2023, nós vamos celebrar a 60ª campanha da fraternidade nacional. A campanha nasceu não como uma expressão nacional. Desde 1967, a CNBB passou a redigir um subsídio para a campanha da fraternidade ano após ano, com as orientações para os temas serem trabalhados nas comunidades. As campanhas da fraternidade passaram a ser respeitadas no mundo todo, tanto que, desde 1970, com o Papa São Paulo VI, o Brasil e a CNBB recebem uma mensagem de confirmação do Santo Padre, como uma das maneiras de viver a espiritualidade no tempo quaresmal. E a campanha ela tem assim 3 etapas, 3 fases assim na sua história. A primeira fase, nós estamos aí na conclusão do Concílio Vaticano II, então é um olhar mais interno. Prova disso que o primeiro tema da campanha da fraternidade, em 64, foi esse. Lembre-se, você também é a igreja. Então a igreja em renovação. E depois desse olhar mais interno, no início dos anos 70, começa então a tratar de temas de interesse da sociedade como um todo. Aí entra a questão da fome, da superação da violência, o tráfico humano, a questão ecológica, dos indígenas. Então são temas de fundamental importância para nós. Trazer um tema da necessidade da conversão comunitária e social
para o período quaresmal. Essa é a tônica da campanha da fraternidade. Promover a conversão quaresmal não apenas no âmbito pessoal, mas também no âmbito comunitário e eclesial e, sobretudo, no âmbito social. O órgão responsável para a decisão do tema é o Conselho de Pastoral da Conferência, o CONCEP. Então, como acontece o processo? Durante o Seminário Nacional de Preparação para a Campanha da Fraternidade, um dos momentos desse seminário, os participantes dos 19 regionais trazem as sugestões de temas que possam ser abordados na campanha da Fraternidade. Esses temas são apresentados aos bispos do CONCEP e aí é feito então o discernimento e a escolha do tema. E providencialmente a história testemunha isso. Cada tema vem assim ao encontro dos desafios da sociedade. O ano passado foi feito pela Secretaria das Campanhas da CNBB, foi feita uma consulta online com pedidos de sugestões de temas para a campanha da fraternidade. E nós recebemos mais de 5.000 temas, mais de 5.000 sugestões de temas para as campanhas da fraternidade. Essas sugestões, especialmente aquelas que foram mais repetidamente sugeridas, são levadas em consideração pela conferência na hora da escolha do tema. E diversas pastorais nasceram de campanhas da fraternidade, diversas iniciativas nas dioceses, de modo que a campanha da fraternidade também, de certa forma, ajuda a organizar o serviço da caridade nas dioceses, nas paróquias e também estabelece ainda mais essa presença pública da igreja. Muitas câmaras municipais, câmaras legislativas convocam então, seja o bispo ou o pároco, para falar também do tema da campanha da fraternidade de cada ano. O objetivo da campanha da fraternidade não é diretamente direcionado ao poder público, mas é a conscientização dos cristãos e das pessoas de boa vontade. Só que essa conscientização da sociedade redunda normalmente no poder público, porque se o eleitor está consciente, o eleito vai ser cobrado naquela dimensão. Então, é um efeito da campanha da fraternidade. As campanhas da fraternidade, lembro que foi muito marcante a campanha da fraternidade sobre a água, que teve logo repercussões internacionais, porque a CNBB, junto com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, começou a participar de fóruns internacionais com aquele moto, né, aquele refrão, que a água é direito humano e um bem público, portanto, contra a questão da privatização da água e para manter seguro o alcance da água para todas as pessoas e, naturalmente, todos os seres vivos. A campanha da fraternidade é um exemplo concreto de diálogo com a sociedade. Nós já recebemos aqui na CNBB algumas solicitações, seja de órgãos do governo ou da sociedade civil organizada, para temas que podem ser abordados na campanha da fraternidade, dada a capilarização da campanha e a força de sensibilização que ela ocupa. Então é um caminho belíssimo e desde a sua origem a CNBB marca essa presença profética na sociedade. E essa igreja profética precisa de apoio ainda maior nas igrejas particulares, ou seja, aquelas dioceses ou prelazias que têm alguma característica particular que faz com que tenha necessidades diferenciadas. As igrejas particulares, elas possuem sua autonomia, mas está sempre em comunhão, por exemplo, a província eclesiástica, né, que cada igreja particular está normalmente ligada a uma província eclesiástica, a uma arquidiocese, a um arcebispo, e é claro que aí, a partir disto, a comunhão maior na Igreja do Brasil, claro, por exemplo, com a conferência, né, com a nossa CNBB, e a nossa comunhão enquanto igreja no Brasil com o Papa Francisco, né? É o caso da prelazia de Itacoatiara, que é responsável por 200.000 habitantes e que a particularidade
é que as 260 comunidades ficam ao longo do Rio Amazonas. Aqui é uma prelazia, né, que tem uma pequena diferença de uma diocese, né, embora na prática, né, vamos dizer, a prelazia faz tudo que uma diocese faz, mas assim, na nossa realidade aqui de Itacoatiara, nós estamos no chamado Baixo Médio Amazonas, a 270 quilômetros da capital, Manaus. Nós somos uma das poucas aqui, né, dioceses ou prelazias que tem um acesso de estrada entre a sede da prelazia e a capital, Manaus. Agora, aqui dentro da área da prelazia, como você mesmo disse, 80% do nosso caminhar, vamos dizer assim, das andanças, né, nossas na evangelização e no acompanhamento pastoral tem que ser realmente através das águas, dos rios. O trabalho das igrejas particulares é muito desafiador por causa da realidade na qual está inserida. Um transporte aquático, né, através, no caso dos rios e dos lagos, é mais desafiador, né? A gente não tem ainda, por exemplo, equipamentos próprios da prelazia. Muitas paróquias precisam alugar, né, esse tipo de embarcação, de transporte, para fazer chegar até as comunidades mais distantes. Isso acaba encarecendo também economicamente, né, o custo da missão, vamos dizer assim. Mas é um desafio que a gente vem tentando enfrentar, né? Para evangelizar em realidades onde chegar é difícil, é necessário somar forças. É por isso que os organismos do povo de Deus se juntaram. Os organismos do povo de Deus são organismos que vêm na representatividade dos vários setores que nós temos na Igreja do Brasil. São 6 organismos hoje que nós temos na Igreja do Brasil. A CNBB, com a representatividade dos bispos do Brasil, o CNP, que é a representatividade dos presbíteros no Brasil, o CND, que traz a representatividade dos diáconos, Conselho dos Diáconos, o CRB, que é a representatividade dos religiosos e religiosas no Brasil, o CNLB, que é a representatividade dos cristãos leigos e leigas, e o QNISB, que é a representatividade dos leigos seculares, ou seja, cristãos leigos que representam, são consagrados, né? E vêm de um carisma de qualquer congregação que eles assim acham. Quando falamos dos organismos do povo de Deus, nós nos situamos no horizonte bonito e importante, colocado pelo Papa Francisco, de uma igreja sinodal. Somos uma igreja sinodal, portanto, uma igreja de comunhão, de participação e de vigorosa missão. Para fazermos isso, precisamos dos organismos do povo de Deus. Então, é um processo de colegialidade, e o que nós hoje temos visto, que quando a igreja hoje vem discutindo a sinodalidade, essa organização dos organismos, ela já dá esse tom dessa sinodalidade. Porque são vários segmentos da igreja, com todas essas representatividades, e que caminham junto num objetivo comum. Eles são importantíssimos e necessários porque eles, além de abrangentes, abrem caminhos de experiências muito ricas e importantes, de segmentos do povo de Deus necessários e fundamentais para este novo caminho, sobretudo na evangelização, dentro da igreja e fora da igreja. Portanto, é um grande dom. Por isso, nós muito nos alegramos com a realização da Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus, celebrando esses 70 anos da CNBB. O laicato do Brasil, isso que você diz, nós hoje representamos quase que 90% do serviço na igreja somos nós que fazemos, né? E são diversos serviços que nós fazemos a partir da nossa vocação. A história do Conselho de Leigos nasce a partir de uma reunião dentro da Conferência Nacional dos Bispos no Brasil. Então, assim, não dá para desvincular desse trabalho. E nós, como cristãos leigos e leigas, nós estamos inseridos dentro da igreja no Brasil. E essa representatividade de caminhar junto com a CNBB é uma responsabilidade de todos nós.
A política é a forma mais alta da caridade. O Papa Francisco nos ensina que o diálogo e a amizade social ajudam a construir a melhor política. Por isso, o trabalho da Igreja no Brasil é pautado na dimensão da doutrina social da fé e na garantia de direitos que promovam a vida e a vida em abundância. A relação da CNBB com o Congresso Nacional sempre existiu, nunca de forma partidária ou ideológica, mas sempre buscando assegurar a liberdade, a igualdade, a democracia e a justiça. Porque se envolver na política, que não se confunde com o envolvimento político partidário propriamente dito, é se envolver com aquilo que é a base da sociedade. E a base da sociedade são os valores, são os princípios da liberdade, da democracia, da não violência, da justiça, da paz. A Igreja Católica, a caminho do reino, anuncia o Evangelho de Jesus. E ao anunciar o Evangelho de Jesus, ela toca as circunstâncias da vida com a tarefa bonita e importante de marcar a sociedade com o sabor do Evangelho. O sabor do Evangelho dá rumos novos à vida, à sociedade. Por isso, a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua história de 70 anos, contribuiu muito, por exemplo, para a democracia. A CNBB ela não é um órgão político, como a Igreja não é um órgão político partidário. Mas é da fé, é do cristianismo, estar com o coração no céu e estar com o pé no chão. E o pé no chão, principalmente, como o Papa Francisco diz, o chão marcado pela poeira, marcado pela lama, uma lama que se constrói das lágrimas de tanta gente sofrendo. Então, a história da CNBB foi sempre uma história de solidariedade. Então, nós temos, na verdade, procurado manifestar nossa posição sobre questões sociais. A CNBB, ao longo da sua história, tem feito isso, buscando a fidelidade ao Evangelho, aos critérios éticos evangélicos, buscando colocar em prática a doutrina social da Igreja. Nós não temos posição político-partidária, nós procuramos apresentar à sociedade aqueles critérios iluminadores, aqueles critérios orientadores da ação social, da ação política. Na Assembleia Geral da CNBB de 1986, os bispos do Brasil produziram um documento por uma nova ordem constitucional, que destacou a necessidade da criação de instrumentos de participação popular para garantir a democracia. Essa foto, de 1987, mostra as mais de 30 mil assinaturas que foram recolhidas pela Igreja Católica com exigências de emendas à Constituição, que seria promulgada em 1988. As emendas constitucionais diziam respeito à educação, liberdade religiosa, demarcação de terras indígenas e reforma agrária. Essa presença da Igreja em busca de direitos sociais já tinha sido manifestada anteriormente também. Aliás, existe um documento, histórico, importantíssimo documento, de fevereiro de 77, 15ª Assembleia Geral da CNBB, chamado Exigências Cristãs de uma Ordem Política, onde a CNBB, de uma forma muito enfática, ela aponta para isso. Ela aponta justamente para quê? Para que o homem, como cidadão, como ser humano, sujeito de direitos, com toda a dignidade que envolve ser alguém, ser uma pessoa, ela tenha capacidade de se pronunciar, de pensar, de ser crítico, de se reunir, de se manifestar. São direitos individuais. Esse documento é a base do artigo 7º da Constituição Federal, que garante o Estado democrático. Depois disso, pelo menos outras 3 leis tiveram apoio ou iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em 1999, nós vamos ter a Lei 9840, que é conhecida, curioso, você que está entrevistando, não sei se pegou esse momento da história, mas você pode entrar lá no site e digitar Lei dos Bispos, vai aparecer. Por que Lei dos Bispos? Porque da mais de 1 milhão de assinaturas que foram coletadas, essas assinaturas
uma grande parte dela, a grande maioria, foi na Igreja Católica, né, através das nossas comunidades. Então, essa Lei 9840 é a lei contra a compra de votos. Mas eu lembro também um grande envolvimento, né, da CNBB no combate à corrupção, corrupção eleitoral, corrupção política. Houve um trabalho muito grande da coleta de assinaturas para fazer passar a lei de iniciativa popular, projeto de lei de iniciativa popular, para a perda de mandato, a cassação de candidatos que tivessem comprovadamente sido eleitos mediante meios corruptos, desonestos. O projeto de lei de iniciativa popular, que foi sancionado como Lei da Ficha Limpa, teve as assinaturas recolhidas pelas diversas dioceses do Brasil. A Lei da Ficha Limpa ela também conta com as assinaturas, uma participação grande da CNBB, junto com outras entidades, OAB, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que está envolvido tanto na 9840 como na Lei da Ficha Limpa, do qual nós somos fundadores, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja, é fundadora e tem até hoje um membro da diretoria do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Então a Lei da Ficha Limpa ela também vem nessa mesma carreira. A Lei da Ficha Limpa, além de punir quem compra votos, também torna inelegível condenados em segunda instância ou órgão colegiado. E a lei mais recente foi sancionada em julho de 2022. O Junho Verde quer reforçar o conceito de ecologia integral e o cuidado com a casa comum. Havia uma legislação vigente para a educação ecológica. Porém, nós propusemos algo mais extenso, mais amplo, mais abrangente e mais profundo. Por isso, essa vitória importante e bonita da conquista do Junho Verde. Exatamente por colocar numa perspectiva da sociedade aquilo que a ecologia integral nos traz. Não é apenas o meio ambiente como meio ambiente, pura e simplesmente, mas é o sentido da ecologia integral que abrange tantos aspectos importantíssimos para a vida da sociedade e para a vida plena. É uma lei que nasce da Laudato Si, né? Ela tem a base nela na Laudato Si, mas uma manifestação muito forte da presidência da CNBB, particularmente de Dom Valmor, nosso presidente, né? Então, ele entende que esse conceito que a Laudato Si traz de ecologia integral precisava chegar nas escolas, precisava chegar na educação, precisava chegar na formação da consciência. O horizonte largo e bonito da Laudato Si está em toda essa lei. Esta é a grande contribuição que nós tivemos a oportunidade de dar e de inspirar propondo o Junho Verde. Esperamos que seja um grande crescimento num momento exigente, de muitos desafios e de precisão de mudar a perspectiva da ecologia integral e, sobretudo, o modo como nós estamos tratando a casa comum. Além dessa preocupação com leis que garantam a justiça da nossa sociedade, outras iniciativas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil buscam não permitir a violação de direitos. É o caso do Pacto pela Vida, assinado em 2020. A CNBB compõe um grupo chamado G6, o grupo do Pacto pela Vida e pelo Brasil, com outras instituições importantes como a Ordem dos Advogados do Brasil, a ABI da imprensa, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, a Comissão Arnes de Direitos Humanos, ou seja, continua na luta por aqueles que não têm condições de chegar aqui no Congresso Nacional e apresentar sua demanda, de chegar no STF e apresentar sua demanda. O Pacto pela Vida e pelo Brasil também é um sinal importante da Igreja em diálogo com a sociedade e em cooperação com segmentos e instituições dela para a reconstrução da sociedade nos parâmetros da justiça e da paz. Nós nos unimos 6 entidades de relevância na sociedade brasileira, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para inspirar, para convidar e para dizer que é preciso tratar a sociedade com mais seriedade, sobretudo olhando os pobres, os sofredores, e dar um rumo novo nessa perspectiva.
E o Pacto pela Vida surge justamente quando a pandemia ganha força. E nós precisamos, como sociedade, denunciar. E aí o que acontece? Vem essa junção dessas entidades de porte, que também tem uma história longa em defesa da democracia, com pessoas do campo da ciência, do campo jurídico, do campo da defesa de direitos humanos, da imprensa, e a gente consegue reunir tudo isso e trabalhar como Pacto pela Vida e pelo Brasil. Um enorme desafio, porque como igreja nós temos peculiaridades, nossa identidade própria, mas ao mesmo tempo sempre muito abertos ao diálogo com segmentos da sociedade. E são muitos, e nós precisamos de fortalecê-los, sobretudo neste momento de fortalecimento das instituições, para que nós possamos dar conta de um novo tempo e de um novo caminho. Os bispos da 56ª Assembleia assinaram um documento em Aparecida onde dizem isso. A CNBB não tem ideologia partidária, contudo, toda vez que a vida for ameaçada, os direitos desrespeitados, a CNBB não pode se calar, e se por causa de não se calar for perseguida, vai se alinhar à lógica do Evangelho, da perseguição, e se colocará ao lado do Cristo perseguido. Nesse cuidado com a vida, a Igreja no Brasil segue a lógica de preservar também a vida ambiental. A luta pela Amazônia e por seus povos sempre foi prioridade da CNBB. Mas, recentemente, com tantos casos de violação, o trabalho ficou ainda mais intenso. A Amazônia, com seu povo, ela atrai como igreja, um modo de ser igreja, um modo das comunidades serem, o modo da igreja tentar evangelizar. É uma igreja que atrai, é uma igreja missionária, é uma igreja samaritana, é uma igreja que está ao lado dos povos indígenas, é uma igreja que realmente tenta realizar os 4 sonhos do Papa Francisco, que é o sonho social, o sonho cultural, o sonho eclesial e o sonho ecológico. Em 2014 foi criada a REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Então essa rede ela foi criada para congregar todos esses países com essa realidade toda da Amazônia. E diante disso a REPAM no Brasil ela tem uma especificidade diferente dos outros países, porque aqui nós temos também muitas demandas, às vezes até diferentes dos outros países. Então a gente agradece muito a CNBB por esse apoio que sempre deu a esse organismo que é ligado à conferência, e nós estamos a serviço da Igreja no Brasil diante dessa região tão grande que é a Amazônia brasileira. A situação em que vivem os nossos povos originários também é uma situação bastante difícil. É a situação difícil em termos de saúde, em termos de cuidado. Veja que na cidade de Manaus nós temos mais de 35 mil indígenas de diversas etnias. Eles não precisariam estar aqui se fossem bem cuidados, se fossem bem trabalhados, se tivessem oportunidade de saúde, se tivessem oportunidade de vida nas próprias aldeias. Certamente a grande maioria não estaria aqui na cidade de Manaus e na periferia, numa situação bastante difícil. Nós temos vários desafios na Amazônia, né? Desde a questão de evangelização, né, que ainda é muito forte, a falta de missionários, de missionárias, de sacerdotes, religiosos, leigos e leigas. Nós temos também a questão da devastação ambiental, né? Diante disso, o Papa Francisco, quando lançou a Laudato Si, ela trouxe também essa pauta muito forte da Amazônia dentro da Laudato Si, onde nós também, através da nossa realidade aqui, trabalhamos muito fortemente na região. Nós vamos perceber que nós temos dificuldades, mas temos também muitas alegrias, uma religiosidade do povo muito bonita, significativa, profunda. Os leigos participam muito da vida da igreja. Os leigos que lideram, especialmente as mulheres que lideram as nossas comunidades do interior e da periferia, são elas que lideram nas comunidades, são catequistas, são ministros da palavra, ministros da Eucaristia,
Então, isso é uma igreja também muito sinodal. Foram muitos desafios que a CNBB enfrentou ao longo desses 70 anos, mas um em especial fez olharmos para o próximo com mais cuidado. Diante de uma pandemia que já matou mais de 500 mil de pessoas no Brasil, a fome se espalhou, o desemprego cresceu e a igreja precisou reagir. A pandemia, ela, em todos os sentidos, ela acelerou os processos que já vinham sendo vividos. Seja por bem, seja por mal em nível de Brasil. Em nível de igreja, ela fez revelar algumas inseguranças, mas ela fez produzir muita coisa boa. Por exemplo, o mundo virtual. Por exemplo, uma descoberta cada vez maior dessa realidade de comunicação. Isso foi o grande segredo. Então, o que fica da pandemia? Fica a possibilidade de fazer muito mais do que nós já fazíamos. Um dos grandes desafios foi encontrar as respostas adequadas aos desafios que o momento exigia. Este é um elemento certamente de enorme desafio para todos nós. Todos nós tivemos que aprender, por assim dizer, a como dar continuidade ao trabalho próprio, característico, diante das dificuldades, dos desafios que o tempo impunha e impõe. Isto de um lado. De outro lado, foi um tempo também de um enorme aprendizado. Um aprendizado, sobretudo, eu diria, no uso das mídias sociais. A campanha É Tempo de Cuidar, promovida pela Caritas e pela CNBB, tentou levar o básico para quem precisava do mínimo para sobreviver. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar ouviu o clamor das famílias necessitadas e enlutadas, assistiu às pessoas doentes e empobrecidas, socorreu as populações vulneráveis e moradores de rua, famílias em moradias precárias, desempregados, migrantes e refugiados. Foi uma ação de abraçar os mais necessitados de maneira solidária, levando alimento, material de higiene pessoal, material de limpeza, mas também levando reflexões religiosas, apoio humano e até mesmo emocional. De problemas sociais a desafios da evangelização, esses são temas que fazem parte do maior encontro do episcopado brasileiro. É na Assembleia Geral que os mais de 350 bispos, eméritos e ativos, discutem anualmente o caminho da Igreja no Brasil. A Assembleia, ela não acontece logo que os bispos se reúnem. Ela tem toda uma preparação, consultas, discussões, reflexões. Agora, com a pandemia, a Assembleia se dividiu em duas. Toda uma primeira parte totalmente virtual e agora uma parte presencial. O que mais me chama a atenção é o espírito de colegialidade, de comunhão, de colaboração. Cada vez que a conferência emite uma mensagem, uma carta, ou elabora e produz um documento, diretrizes, etc., é algo extraordinário. Para mim, isto é obra do Espírito. Até o ano de 2010, as assembleias eram realizadas no mosteiro de Itaici, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Depois disso, os bispos passaram a se encontrar na Casa da Padroeira do Brasil, em Aparecida. Cada bispo se sente peregrino aqui, não é? Segundo, moramos tão longe uns dos outros, precisamos nos encontrar, trocar experiências, ajudar uns aos outros, conhecer os bispos novos, tem muitos valores. E além disso, juntos, como sempre fazemos nas assembleias, uma mensagem para o povo brasileiro. Que também eu creio que foi um momento muito importante quando as assembleias foram transferidas de Itaici para Aparecida, né? Em 2011, se não me falha a memória, entende? E os bispos se sentem felizes, né, em estar lá em Aparecida cada ano. Os romeiros também se sentem felizes em encontrar os bispos também em Aparecida.
Lá tem uma estrutura que favorece os trabalhos, né? A parte de habitação, os espaços para os encontros, a celebração da liturgia, os próprios meios de comunicação, a proximidade também com São Paulo, né? Às vezes se tem a impressão que a presidência da CNBB é que vai trabalhando e fazendo as coisas por conta própria. Sem dúvida que tem muito trabalho, que assume a presidência da conferência, os vários cargos da presidência, tem muito trabalho, muita responsabilidade. Mas não é uma missão que se assume sozinho. Além da confiança na graça de Deus, na ação do Espírito Santo, nós temos um esforço muito grande de trabalho conjunto. A CNBB tem os seus organismos, por exemplo, os conselhos da CNBB. A maior instância da CNBB é os bispos reunidos em Assembleia Geral. Em 10 dias, eles rezam, partilham, convivem e definem orientações. É nesse encontro que eles votam as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil a cada 4 anos. Isso aí é o nosso manual. Esse é o nosso projeto de evangelização. É a direção. É claro que a diretriz já diz, né? São orientações que depois serão adaptadas de acordo com cada realidade, também na vida das comissões. Mas o nosso projeto comum, né, junto à palavra de Deus, são as diretrizes gerais da ação evangelizadora. E o grande horizonte são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, né? Que hoje, olhando em termos de teologia pastoral, é o principal documento, texto de referência da ação evangelizadora hoje para nós, são as diretrizes. Então, a partir das diretrizes, as comissões também vão desenvolvendo seus trabalhos sem perder o foco principal de cada comissão. Porque isso nasce com um plano de emergência, né? Uma ligação com raiz muito direta dentro do Concílio Vaticano II. Então, do plano de emergência, que era, naquele momento, na origem da CNBB, era como é que nós, planejada, organizadamente, nós vamos responder aos desafios de ser uma igreja em transformação, Concílio Vaticano II, num Brasil em transformação. Dos planos de emergência surgiram os planos de pastoral e que depois passaram a ser as diretrizes gerais de ação evangelizadora da Igreja no Brasil. O plano de pastoral, ele desce ao detalhe. O que fazer, como fazer. As diretrizes apresentam princípios. Nós somos no Brasil hoje 278 dioceses. E num certo momento nós vimos, não dá para fazer plano de pastoral. Quando se desce ao detalhe da execução, para dar um exemplo, para o Nordeste 2, que pega Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e o Sul 3, que pega o estado do Rio Grande do Sul. Mas dá para fazer diretrizes. É unidade na diversidade. A partir dessas diretrizes, cada diocese faz o seu plano de pastoral. As atuais pregam as comunidades eclesiais missionárias, ou seja, uma igreja em pequenos grupos, presente em todos os lugares. Agora, como fazer isso, cabe a cada regional. Celebrar 70 anos significa que muitos, lá na década de 50, deram o primeiro passo para que a CNBB fosse instalada. Também significa que, nesse tempo, muitos continuaram a missão, enfrentando desafios e problemas. Mas festejar as bodas de Mercúrio também é ter a certeza de que, até aqui, o Senhor nos ajudou e que ainda há muito o que se fazer pelo povo e pela Igreja no Brasil. A Igreja está profundamente preocupada e quer contribuir, precisa contribuir, pode contribuir. É preciso um novo tempo, novos rumos, novas perspectivas, novas respostas. Temos que justamente nos inspirarmos, e a conferência se inspirar, no magistério do Papa Francisco, né? Porque o Papa está justamente, aliás, como está também no documento de Aparecida, cada vez mais insistindo numa igreja missionária, numa igreja em saída. Precisamos caminhar em comunhão com o Santo Padre, em comunhão com a América Latina, a igreja na América Latina, e, claro, muita comunhão entre nós, respeitando nossas diversidades. A CNBB está sempre atenta ao que se passa na realidade social,
política, econômica, cultural brasileira. Apesar de tantos desencontros, apesar de tantas acusações, de tantas dores no caminho, que a igreja no Brasil, por meio da CNBB, continue com o seu olhar fixo em Jesus e também na certeza de que tudo aquilo que nós fazemos e nós como servidores da CNBB não tem outro sentido senão o anúncio do Evangelho. Promover, cooperar, cuidar da comunhão e da unidade no seio da igreja nossa no Brasil. A CNBB não é um organismo ou um órgão de governo da igreja no Brasil, mas é uma instância de comunhão. Comunhão do episcopado em diálogo com a sociedade, com os organismos do povo de Deus, com toda a igreja, para fazer dessa comunhão uma grande força. Se há algum motivo de orgulho, que orgulho nunca é muito santo, mas se há algum motivo de orgulho, é de sermos uma conferência que nunca fechou os ouvidos nem o coração para as dores do povo brasileiro, que são incontáveis, são inúmeras.